Eu e a Caroline Gracitelli temos o prazer de receber nossos convidados. Para essa conversa sobre as opções de correção visual e a prática de esportes, a Carolina Gracitelli, por favor, vai apresentar todos os nossos convidados. Obrigada, auxiliadora. Temos o prazer de estar aqui com a gente a doutora Regina, presidente da Sociedade Brasileira de Lente de Contato, e o doutor Durval de Carvalho, representante da Associação Brasileira de Catarata e Cirurgia Refrativa. Completam nosso time de debatedores, Dr. Flávio Rocha, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Córnea e Banco de Tecidos, e Dr. Nilson Lopes da Fonseca Júnior, médico oftalmologista. Vamos começar a nossa conversa ouvindo o representante da Sociedade Brasileira de Córnea, Dr. Flávio Rocha. O que é importante que as pessoas que estão assistindo a gente agora saibam sobre os problemas que chamamos de erros refrativos e sobre o impacto disso na visão? Bom, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui participando com vocês. Os erros refrativos, eles são as principais causas de baixa de visão de uma maneira global, de todas as baixas de visão. E os erros refrativos, eles vão levar a baixa de visão dessas pessoas, dos praticantes de esporte. Isso, obviamente, que vai levar a um baixo desempenho. Isso nos remete quando a gente observava, isso se observou muito, que as crianças apresentavam baixo rendimento escolar porque elas simplesmente não enxergavam, elas tinham os erros refrativos. Então, os erros refrativos são a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo. Então, eles levam uma perda do foco da imagem na retina e, com isso, essas pessoas têm uma visão turva, elas não enxergam com muita nitidez. Isso é muito comum, né? Como eu disse, é a principal causa de baixa de visão entre todas que acometem as pessoas, e, portanto, é importante que se faça um diagnóstico e se faça a correção. Agora, é importante que se faça a correção adequada para quem vai praticar um esporte. Então, nós temos que escolher a melhor maneira de se corrigir esse erro refrativo para que a pessoa possa praticar o esporte de uma maneira segura. Então, esse é um fator que pode ser abordado aqui. Dr. Nilson, o que pode nos falar sobre as rotinas de cuidados e queixas desses pacientes? Oi, pessoal, boa tarde, obrigado pelo convite, prazer estar com todos aqui. Eu acho que isso é fundamental, né? A gente esclarecer para a população a importância desse exame oftalmológico, e na verdade nem só quando a pessoa tem a queixa, né? Quando a gente fala em pessoas que querem praticar esporte, o que elas procuram na prática do esporte, procuram saúde, né? Procuram bem-estar, e a gente não pode excluir a saúde ocular desse combo, né? Então é comum as pessoas procurarem o oftalmologista, isso é uma rotina, a gente vê isso na prática, sempre com queixas de borramento de visão, com embaçamento visual, dificuldade de enxergar, e muitas vezes esquecem da saúde como um todo e na prevenção, né? Que isso é a importância do esporte. Então eu acredito que o recado principal aqui é: procure oftalmologista uma vez ao ano, quem pratica esporte, aqui a gente focando em esporte, mesmo que você não tenha queixa visual, né? Muitas doenças oftalmológicas são silenciosas, né? E muitas vezes, como o Flávio disse, a pessoa não tem uma performance boa no esporte e não entende por quê. E muitas vezes é por um dano oftalmológico mínimo, e não só de visão, pode ser de campo visual, pode ser de visão de estereopsia, pode ser por outros, com contraste. Então, o meu recado aqui é: procure oftalmologista mesmo que você não tenha nenhum sintoma, e faça sua avaliação, como você faz com cardiologista, como você faz com fisioterapeuta, antes de começar os esportes. Legal. Doutora Regina, conta pra gente como é que essas ametropias, esses erros refracionais, elas podem impactar aí o rendimento de um atleta. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Gostaria de agradecer o convite. E a boa visão para a prática esportiva, ela é muito importante. A gente faz atividade física com mais segurança, com mais assertividade. Cada esporte tem as suas particularidades, mas é muito importante que a gente busque a melhor acuidade visual possível. Então, as pessoas que usam óculos e precisam da correção para enxergar bem, elas podem ter opções no esporte que às vezes elas desconhecem, né? Como os óculos que são específicos para o esporte, que além de fazer uma proteção dos olhos, vai dar uma melhor visão.
e também as lentes de contato. Então, o médico oftalmologista, ele vai avaliar os olhos, ver qual é o grau que o paciente tem, vai entender qual é a modalidade esportiva que o paciente ele deseja praticar, e aí pode indicar qual é o melhor método, né, de correção para esses casos. Então, com a visão mais corrigida, com a melhor visão possível, não só de nitidez, mas o campo de visão, como foi dito, essa visão de profundidade, a prática esportiva ela pode ficar muito mais prazerosa, muito mais divertida, e ele se sentir mais seguro para fazer. Inclusiva, né? Ele olhando, observando o ambiente na qual ele está praticando o esporte, e isso vai trazer um prazer muito maior, além das situações do tempo, né? Das adversidades do tempo, que também podem causar desconforto associado a esses erros refracionais. É muito comum a criança que às vezes ela não joga muito bem, fica afastada, né? Fica de lado no cantinho, ela às vezes não enxerga bem, e a partir do momento que ela corrige a visão, ela passa a participar muito mais das atividades. Então, proporcionar uma boa visão para a prática esportiva é muito importante para essa inclusão. Sabemos também que a prática de esporte usando óculos, ela pode ser, a gente já comentou, mas vamos reiterar isso, ela pode ser muito incômoda ou mesmo desaconselhada por questões de segurança em algumas modalidades. Como que as lentes de contato, então, são importantes mais especificamente neste contexto? As lentes de contato, elas são uma excelente opção para quem pratica esporte, né? Primeiro porque ela vai conferir uma liberdade no movimento, né? Aumenta o campo de visão, ela amplia o campo de visão, porque você não vai ter o limite das armações, você tem uma mobilidade, uma visão periférica maior, o tamanho dos objetos também ele é mais real. Então, a lente de contato ela é uma excelente opção e ela é possível ser utilizada para corrigir vários tipos de erros refrativos, né? Não é só a miopia ou hipermetropia, ela pode também corrigir o astigmatismo. Então, o ideal é sempre fazer a avaliação médica para que o médico possa ver qual é o problema que existe nos olhos, tratar qualquer alteração que tenha na superfície para que as lentes de contato sejam colocadas e a pessoa tenha a melhor visão possível com o máximo de conforto e segurança. Muito legal, Regina. Aproveitando essa pergunta que a gente acabou de fazer, especificamente para a prática de atividades aquáticas, fala um pouquinho dos cuidados que a gente tem que ter com essa história da lente de contato. Os esportes aquáticos, né, eles são um pouco mais difíceis para quem precisa de óculos, porque a pessoa vai remover a correção e não se sente segura, às vezes, da prática, tem, às vezes, dificuldade de avaliar um painel ou o técnico que está fazendo orientação. Então, a prática do esporte aquático tem algumas particularidades. A pessoa que faz esse tipo de esporte pode utilizar um óculos de natação com grau, é uma opção, então ela vai enxergar melhor mesmo embaixo da água ou externamente, e a lente de contato, ela tem alguns cuidados especiais pelo risco de contaminação com um bichinho que é a acampa-ameba. São amebas de vida livre que vivem na água e que podem trazer complicações com as lentes de contato. Então, para cada tipo de esporte, para cada tipo de modalidade que tenha contato com a água, o médico vai fazer a orientação de qual é o método mais adequado. E, em especial, as lentes de contato, elas não combinam muito com água. Se a gente for usar alguma delas, preferencialmente lentes de descarte diário. Usou e joga fora, para que a gente não tenha o risco de contaminação. Muito obrigada, Regina. A gente, então, está falando aqui de uma forma geral e, inclusive, importante, não só de enxergar bem, mas o quanto é importante o oftalmologista para que ele avalie a melhor correção, dependente da atividade daquele paciente e a saúde ocular, que se completa com a boa visão, seja no filme lacrimal, etc. E, linkando com isso, Durval, vou perguntar uma coisa. Uma solução mais definitiva para aqueles que têm miopia, por exemplo, é a cirurgia refrativa. Fala para a gente um pouquinho sobre em que consiste esse procedimento e quando ele está indicado.
Está fechado o seu microfone, doutor Durval. Por favor. Desculpa, é verdade. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, É uma senhor, por estar aqui. oportunidade sobre isso. Eu estudo esse assunto já há bastante tempo. Meu primeiro livro sobre visão no futebol foi antes de 2000. Mas eu gostaria de abordar uma coisa um pouquinho diferente. Olha só, miopia significa, um olho grande, é um defeito de refração que a pessoa vê perto. Quanto mais forte for o grau, mais próximo é a focalização. Então, a pessoa tem muita facilidade para focalizar perto. Então, ele gosta de ler porque é fácil, ele não tem de fazer esforço nenhum. É diferente do estigmata, do hipermétrope, que quando vai ler precisa fazer esforço muscular. Então, o míope tem dificuldade em esportes. Por quê? Porque se a visão dele é muito próxima, e aí o que vai acontecer? Ele não adere aos esportes. Então, ele gosta de ficar lendo. Todo míope é viciado em leitura, e os pais acham bom, porque os filhos são leitores. Por quê? Porque a maioria da população é hipermétrope. E o hipermétrope, ele tem dificuldade para ver perto. Dificuldade que eu digo o seguinte, ele faz esforço. E esse esforço dá cansaço, dá sono, a pessoa não gosta de ler. Então, a maioria tem esses sintomas. E quando os filhos têm miopia e que são viciados em leitura, os pais acham que aquilo lá é uma beleza porque ele está vendo perto. Então, essa dificuldade de ver longe vai dificultar os esportes. Os esportes, são poucos esportes que têm uma exigência de uma visão assim muito detalhada. Por exemplo, um atirador ao alvo, ele precisa de uma acuidade visual muito boa, mas de uma maneira geral, por exemplo, tem muitos trabalhos mostrando que no basquete, a pessoa com 60%, 50% de visão, ele consegue acertar a cesta, porque ele calcula, né? No futebol também, tem jogadores que são ótimos e que a visão dele não chega a 60%, 70%. Então, quando a miopia é maior, em que o foco não dá nem 50% na prática, precisa ser corrigido. Então, quando começa a ter dificuldades de visão, os pais levam para fazer a refração, encontra lá uma miopia. Provavelmente, essa criança, esse jovem, não vai ser bom no esporte. Então, a gente precisa ter cuidado para corrigir. No caso, leva lá para a Regina para botar uma lente de contato, porque nessa idade, para fazer uma cirurgia, para corrigir o grau da miopia, a gente não deve fazer enquanto a pessoa está crescendo. Se a pessoa está ainda com 18 anos, 20 anos, nessa época, você viu a miopia não está crescendo, mas não é só a miopia crescer, ele não está crescendo, a pessoa não está crescendo mais, então aí pode-se pensar na cirurgia. Não tendo essa idade, sendo mais jovem, a solução aí seria a lente de contato, a não ser que a Regina arranje outra coisa lá. Mas a solução seria botar umas lentes de contato de acordo com o tipo de esporte. Porque no caso da natação, às vezes é tolerável um óculos fechado, que a pessoa tolere bem. Não vai precisar de usar, quer dizer, não é a última solução a lente de contato. Mas em outros esportes, pode colocar uma lente de contato para que a pessoa já desde cedo comece a usar a sua lente de contato para ele ter interesse no esporte, porque ele vai ficando mais velho e já fica difícil de começar um esporte. Então, ele precisa ter a correção dele. Então, quando os pais sabem que o filho é míope, vai lá, coloca essa lente de contato e estimula ele a fazer esporte, porque o esporte é muito importante para nós todos. Então, se a pessoa não tem condições de fazer o esporte, os pais precisam arranjar soluções, no caso aí, um jovem míope é lente de contato, que não vai poder operar, e a lente de contato resolve o esporte que ele quiser. Eu acho que isso aí é uma coisa muito importante. Os esportes, de uma maneira geral,
faz exercícios visuais. O futebol é o único esporte, que é um dos únicos, que os olhos não são treinados. Esse estudo meu de 30 anos sobre a visão no futebol mostrou para mim que os olhos não são treinados no futebol. Pessoa que nasce, meu livro chama Visão, o segredo dos craques, porque aqueles que têm visão desenvolvida, eles podem ser craques. Se eles não tiverem a visão desenvolvida, não tem possibilidade de serem craques, porque não existia exercícios, nada que pudesse orientar para que a visão fosse mais rápida. É isso aí, Carolina. É isso aí, né? Na verdade, uma boa visão na prática do esporte é até uma seleção natural, né? A gente melhora muito a nossa performance mesmo. Aí eu queria fazer uma pergunta para vocês 4. Aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Eu gosto de correr, e eu gosto de correr bastante, né? Eu faço maratonas. E eu vejo, assim, com muita frequência, as pessoas que correm junto comigo sem o óculos de proteção, né? E aí eu queria que vocês comentassem um pouquinho o óculos, não para corrigir, né, esses erros refracionais que a gente comentou, a miopia, o astigmatismo, mas quais são os outros benefícios aí do óculos durante a prática de esporte, principalmente ao ar livre, né, com grande exposição solar aí. Eu posso começar, então. Acho que é extremamente importante você ter essa proteção, porque quando você está correndo, você tem o vento batendo direto no seu rosto. Isso pode trazer partículas, corpo estranho, e faz com que você tenha que parar a corrida, porque se você tem um corpo estranho no olho, ele é muito incômodo. Você vai começar a lacrimejar, não vai conseguir abrir esse olho, e você vai ter que parar, né, para retirar esse corpo estranho. Então, primeiro, ele serve como proteção. Ele vai proteger de algum corpo estranho, qualquer coisa nesse sentido. Segunda coisa é que quando você está correndo, ou mesmo pedalando, né, hoje se anda muito de bicicleta, é um esporte da moda atualmente, você resseca muito esse olho, você tem o vento batendo, incidindo diretamente, né, no seu olho. Isso vai ressecar o seu olho e você vai começar a ter ardência e muito desconforto para que você possa continuar a sua corrida. Até porque quando você tem um ressecamento, a tendência da visão ela é embaçar. Então ele tem essa outra função que é diminuir o ressecamento ocular. E tem também os óculos, normalmente eles têm proteção ultravioleta, que é extremamente importante, né? A gente precisa proteger nossos olhos dos raios ultravioleta, porque nós sabemos que os raios ultravioleta traz alguns problemas de retina, aumenta a incidência de catarata, então tem algumas doenças que têm uma relação direta. Se você faz essa prática de esporte diária, né, onde você vai correr contra o sol, muitas vezes você vai ficar muito tempo exposto diretamente à ultravioleta e também você vai aumentar a incidência de algumas doenças a longo prazo. Se eu puder complementar o que o Flávio disse, né, principalmente no espectro do ultravioleta, a gente sabe que na região dos olhos e periocular, a gente precisa de ferramentas complementares nessa proteção, né? Então a gente precisa de um boné, a gente precisa de um óculos e a gente precisa também, a gente sabe que o óculos ele não consegue proteger totalmente a entrada de radiação, de atingimento de radiação ultravioleta na superfície do olho e na parte interna dos olhos. Então é importante que a lente de contato também tenha a proteção ultravioleta nesse tipo de prática. A gente tem alguns gaps de proteção nas armações, principalmente quando a radiação ela bate ou no piso do exercício, ou numa pista, ou na neve, e se os óculos não são totalmente vedados, principalmente nos campos temporais e campos inferiores, né? Então a gente tem realmente uma falha dessa proteção, e a proteção ultravioleta ela tem que ser feita de forma complementar com várias ferramentas, né? Outro ponto importante é a gente saber na prática do esporte, por isso que é importante a conversa com o paciente, de saber qual esporte que ele vai fazer. Mesmo na mesma modalidade, às vezes você tem indicação de correção diferente para cada paciente, dependendo do que ele faz fora do esporte, do dia a dia dele. Às vezes ele sai correndo de uma academia e vai trabalhar, não tem tempo de manipular uma lente, né? Tem pacientes que gostam de usar óculos no dia a dia, mas na atividade física não, preferem a lente.
Tem alguns pacientes que não têm contraindicação para cirurgia refrativa, outros já preferem para cirurgia refrativa. Então, independente da modalidade, a modalidade é um dos fatores na decisão da correção, mas também tem que levar em consideração o perfil do paciente, aonde ele vai fazer essa atividade, o dia a dia dele, o hobby que ele faz depois da atividade física, ou a profissão que ele faz depois da atividade física. Então, é por isso que é importante essa conversa e essa tentativa de personalização de tratamento. Perfeito. Mais uma vez, nós estamos tratando aqui de não somente da correção de alguma metropia, miopia, astigmatismo, que pode embaçar um pouco a visão, mas também de todos os cuidados oculares que só o oftalmologista pode detectar, como agressões ao ar e etc. Voltando um pouquinho, eu vou fazer mais uma pergunta para a Regina e linkando com o Dr. Durval. Dr. Durval falou, Regina, primeiro para você, que muitas pessoas e que adolescentes que vão fazer seus esportes e percebem essa deficiência visual, o mais indicado é que eles coloquem lente de contato. E é muito frequente, nós que atendemos também adolescentes por erros de refração, que os pais perguntem a partir de que idade e quais são os cuidados fundamentais onde eu posso colocar lente, adaptar lente de contato nos meus filhos. E completo para depois o senhor, doutor Durval, depois que a Regina não der essa explicação, uma vez que a lente de contato não indesejada, por não conseguir adaptar ou por qualquer outra alteração, em qual momento que a cirurgia refrativa, de fato, pode ser uma boa opção? Regina, comece com você, por favor. As lentes de contato, elas são, portanto, uma excelente correção ótica para quem precisa praticar esporte e usar óculos, né? Então, hoje, com as tecnologias, com os materiais, com os desenhos, a gente consegue corrigir qualquer tipo de erro refrativo praticamente, né? Então, a gente tem primeiro a questão da visão, que a gente consegue proporcionar a correção ótica com o uso de lentes de vários tipos. Tá? Uma modalidade que eu não citei, mas que também é importante ser lembrada, é a ortoceratologia. Essa técnica, a pessoa usa uma lente de contato à noite, né, durante o sono, e de dia fica sem lente, enxergando sem o óculos. Essa também é uma opção, especialmente para os casos, né, em que o jovem ele ainda não tem a possibilidade cirúrgica, ou mesmo para os adultos que não podem operar e que precisam dessa correção, ter uma boa visão sem os óculos. Então, para a prática esportiva, a lente de contato ela é uma opção, mas é muito importante que a pessoa faça um acompanhamento durante todo o período em que usa a lente. A lente de contato ela está indicada para todas as fases da vida. A gente pode usar lente de contato em qualquer idade. A gente pode adaptar lente de contato em bebês, por alguma indicação médica, e na infância tem várias indicações também. Existem atletas, então, muito jovens, por exemplo, ginastas, que têm grau e que têm uma dificuldade, né, para praticar esporte, vai virar uma estrela, vai fazer uma acrobacia, então a lente de contato vai muito bem indicada para esse tipo de esporte e acaba sendo precoce, porque é uma modalidade que os jovens têm que fazer desde bem cedo. Então, existem realmente particularidades em que a gente pode indicar lente de contato cedo, e o mais importante é a supervisão médica. Lente de contato com supervisão médica é seguro mesmo na infância, tá? Então, a avaliação médica para saber qual é a lente mais adequada e acompanhamento médico durante todo o período que a pessoa usa a lente. Por que isso? Porque os olhos e a lente de contato, eles estão num processo dinâmico. Os nossos olhos mudam com o tempo, a gente muda o ambiente onde a gente está, a gente pode mudar a nossa condição dependendo se a gente toma algum medicamento. Então, como esse processo é dinâmico, o acompanhamento médico deve ocorrer em todo o período que a pessoa usa lente de contato. E caso a pessoa tenha alguma queixa em algum período, consultar o seu oftalmologista. Ele certamente vai ajudá-lo a resolver essas queixas, seja usando um colírio lubrificante adequado, ou mudando o material da lente de contato, usando um óculos, né, adequado ao esporte, seja para amenizar um pouco essa questão do excesso de luz, mas sempre bem adequado para cada modalidade. Olha que interessante. Então, em qualquer idade, para os pais que estão nos assistindo, há possibilidade de adaptação de lente de contato,
desde que sob rigorosa supervisão médica, para que essa lente, além de bem adaptada, ela esteja sendo bem usada e corretamente usada através de indicações. Lentes de contato adaptadas de forma inadequada ou usadas de forma inadequada podem levar a sérios problemas oculares e até lesões importantes da córnea. Muito bem, doutor Durval, para aqueles pacientes em que agora cansei de usar lentes, já usei por muito tempo, doutor, eu gostaria de operar. O que o senhor tem a nos dizer sobre a cirurgia refrativa, suas modalidades e indicações? Vamos tirar uma crença que existe, que é o seguinte: as pessoas dizem que só pode operar depois que a miopia parar de crescer. Isso não é verdade, porque eu tenho o meu dentista com 50 e tantos anos, a miopia dele está crescendo, ainda ele já não tem cristalino mais. Quer dizer, então, depois que a pessoa já não está crescendo mais, a miopia pode crescer sozinho, isso não tem lógica, então não tem problema. Acima de 20 anos, normalmente, que é uma idade que a pessoa normalmente para de crescer, acima de 20 anos está autorizado a operar a miopia através da córnea, que é com laser, para fazer a correção do grau. Nós temos que pensar o seguinte: nós temos dentro do olho, para quem não é oftalmologista, nós temos dentro do olho uma lente, chama cristalino, e esse cristalino trabalha de grau. Então, por exemplo, até os 40 anos, as pessoas conseguem ver perto, porque as pessoas normais conseguem ver perto, porque a musculatura trabalha o cristalino e focaliza perto. Então, até essa idade, se operar pela córnea com laser, mudar a curvatura da córnea e consertar o grau, é tranquilo, maravilhoso, desde que não tenha outras doenças, mas dentro das pessoas normais, é uma atitude assim muito boa, pode ser melhor planejada com o oftalmologista, porque às vezes você deixa um olho um pouquinho para que ele não tenha de começar a usar óculos precocemente, porque depois dos 45, 50 anos, aí vem o problema da vista cansada. Então, você está lá, corrigiu a sua miopia, está zerado, está vendo bem 100% longe, começa a não ver perto, porque o cristalino já não tem forças mais. Então, acima dessa idade, já não é aconselhável fazer a cirurgia na córnea, fazer com laser e consertar o grau, porque vai continuar faltando a visão de perto. Então, nessa idade, inclusive nós já estamos legalizados acima de 53 anos, nós podemos operar uma pessoa de catarata sem ter catarata, só para retirar o cristalino e colocar uma lente intraocular trifocal, bifocal, que seja. Quer dizer, aí a cirurgia já não é aquela cirurgia refrativa, não é aquela cirurgia, é uma cirurgia da lente intraocular para corrigir a refração também, mas já é uma outra abordagem, não é aquela cirurgia refrativa, é feita com laser, mudando a curvatura da córnea. Beleza. Depois dos 53, aí já não é mais indicado fazer uma cirurgia refrativa com laser. Aí já é aconselhável fazer a cirurgia da catarata sem ter catarata, só para colocar dentro do olho uma lente que tenha grau para longe e para perto. E é isso que está sendo feito, e eu acho que resolve, que não tem idade para começar um esporte. Às vezes a pessoa precisa praticar um esporte, depois de uma certa idade, a visão dele para perto não está boa, às vezes para longe, então é possível fazer uma cirurgia refrativa, mas não é na córnea, já é uma cirurgia no cristalino, é uma cirurgia de catarata. Muito bom. É isso aí. A gente viu que não tem idade para começar o esporte e a gente tem um leque aí de opções, né? Agora, uma pergunta prática que aparece muito nos nossos consultórios e eu queria perguntar aí para os super especialistas, vocês, né? Diante dos esportes com bola, que a gente sabe que a gente precisa ter uma visão de profundidade boa, a gente precisa ter uma boa estereopsia, né? Claro que a gente sempre discute muito as modalidades e as opções com o nosso paciente no dia da consulta.
Mas como é que vocês têm essa tendência? Vocês estimulam mais a lente de contato para melhorar o campo visual periférico? Vocês dão algumas sugestões de tamanho de armação, se ele optar pelo óculos? Aqueles pacientes que já têm a presbiopia, então passaram dos 40 anos, eles são míopes e presbita, vocês falam para eles fazerem um óculos só para longe, para a prática de atividade esportiva, ou vocês já sugerem um multifocal? Como é que é isso no dia a dia de vocês? Quer começar, Regina? Eu acho que as lentes de contato, elas são sempre uma opção para qualquer tipo de erro refrativo, né? Então, se a pessoa tem miopia, hipermetropia, astigmatismo ou mesmo a vista cansada, a gente tem lentes de contato ou multifocais, elas são sempre uma opção muito importante para quem pratica o esporte. Por quê? Porque ela realmente vai aumentar esse campo de visão, vai dar mais visão periférica, essa questão da profundidade, né? Se a gente sabe se está mais perto ou mais longe, essa assertividade para esportes de maior precisão, sejam basquete ou tênis de mesa, em que a gente precisa ter, além da precisão, né, do movimento e do objeto, esse tamanho mais real das coisas, né? Então, às vezes, os óculos podem causar uma mudança, um erro de percepção, tanto do tamanho quanto da distância. Então, as lentes de contato são uma ótima opção. Mas os óculos, né, desde que eles podem também ter o óculos de esporte, né? Às vezes a pessoa tem o óculos que ela usa no dia a dia, que ela acaba usando para praticar esporte. A gente ter um óculos para a prática de esporte, ele também é interessante. Por quê? Porque a armação que você vai escolher, ela é diferente, né? A haste, tanto o formato, o tamanho, para ela não ficar escorregando, porque a gente começa a transpirar durante a atividade física, então o óculos começa a escorregar. Então, se optar por um óculos adequado para o esporte, para que a pessoa tenha mais conforto, mesmo o formato, o tipo de lente que vai usar nos óculos, ela é especial para a prática esportiva. Então, quem precisa de correção, eu acho que tem, tanto no óculos como nas lentes de contato, boas opções para praticar com mais conforto a sua atividade. Bom, eu gostaria de acrescentar, Por favor. Muitas vezes as pessoas fazem cirurgias oftalmológicas, um transplante de córnea, uma cirurgia de glaucoma, e são cirurgias que você deveria evitar um trauma. Se você tem um trauma, você vai ter um problema muito grande. Você pode ter uma rotura do globo ocular, por exemplo. Então, nessas situações, a gente tem que priorizar sempre o óculos de proteção. Então, aquele esporte que você tem contato com um paciente que previamente sofreu uma cirurgia oftalmológica, ele precisa de um óculos de proteção. Tá? E esse óculos você vai colocar grau, e aquele óculos que tem que ter proteção dos lábios, ele tem que se adequar perfeitamente aqui no olho. Então, é importante que a gente aborde isso daí. Por isso é que é importante a visita oftalmológica, porque para cada caso, nós vamos ter que ter um auxílio óptico melhor. Então, nesses casos, a lente de contato ela não é aconselhável, porque ela não evita um trauma. E nós temos que evitar o trauma, além de corrigir esse grau, como a Regina já disse muito bem aí. Então, a gente precisa também abordar esses casos e é preciso que a gente veja dessa maneira aí. E a visão de profundidade ela é extremamente importante, mas eu acho difícil, por exemplo, esportes de movimento, por exemplo, praticar esporte de futebol, de vôlei, por exemplo, você prescrever um óculos multifocal, isso vai causar um transtorno gigantesco para essa pessoa, ela não vai conseguir, porque são graus diferentes do óculos. Então, nós temos que achar opções para esse tipo de paciente também. Obviamente, se ele for um enxadrista que vai jogar xadrez, você pode optar por um multifocal, né? Porque não é um esporte que vai fazer de movimento, de ação. Quando você tem esses esportes de movimento de ação, e a pessoa já tem mais de 50 anos, nós vamos ter que achar uma solução. Às vezes, nós chamamos, se ele não precisar de uma visão de profundidade muito grande, a gente fazer monovisão, corrige um olho para longe, um olho para perto, e ele vai ter, sim, essa possibilidade de praticar o esporte dele de uma maneira mais adequada, tá bom? Então, muitas vezes, a gente tem que pensar nisso daí também, é importante que a gente veja e personalizar para cada paciente, para cada pessoa que quer praticar o esporte e viabilizar para que essa pessoa possa praticar o esporte em qualquer idade que ela tenha, mas com segurança.
Excelente. Eu queria deixar assim, pudesse complementar, foi muito bem exposto pelos dois, assim, primeira mensagem é procure um oftalmo, ele é o profissional que vai conseguir entender as suas necessidades e achar a solução. Ele vai entender os seus antecedentes, o que você já tem de doença no olho, quais são as suas limitações, lembrando que o esporte é algo inclusivo, então mesmo que você tenha uma limitação visual, um déficit visual, a gente vai estar conversando e conseguindo achar uma solução ou melhorando as suas condições para você fazer a prática do seu esporte, né, pensando nisso. É difícil ter uma receita para todos os pacientes, então por isso que o Flávio disse, tentar personalizar, e eu concordo, baseado em todo o histórico, nas atividades, né, a gente acha a correção visual para você, e é importante divulgar essa mensagem, mesmo que você não faça esporte, a visita ao oftalmologista é importante anualmente, porque existem muitas doenças silenciosas e muitas vezes a gente não consegue achar soluções, vamos dizer, plenas de tratamento, porque houve a gente perdeu tempo no diagnóstico. Então, o que eu deixo de recado é procure regularmente um oftalmologista, mesmo que você não tenha sintomas, e caso tenha, vai ser o profissional que vai conseguir achar a melhor solução, ou pelo menos tentar te ajudar nessas situações. Excelente. Estamos chegando ao final do nosso debate. Queria agradecer muito à doutora auxiliadora que esteve comigo e agradecer todos os debatedores. Obrigada. Muito obrigada a todos. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigado.